Olá! Estamos aqui hoje com a Simone Veiga, minha amiga, jornalista, escritora. E o meu nome é Silvia Regina Gerami. Estamos aqui no canal, no meu canal. Aqui, ó, para quem não sabe, para se inscrever e ativar o sininho lá, por favor. E aí, hoje a gente vai. A Simone, ela morou toda a vida aqui em São Paulo, né, Simone? Depois você me corrige. E hoje ela está morando num outro lugar, fora de São Paulo, um lugar mais tranquilo e tal. E toda essa inspiração desse lugar fez com que ela se tornasse escritora, né? É isso, mais ou menos? Depois você me corrige. E ela, então, lançou agora um livro, ela vai contar para a gente toda essa trajetória dela na, nessa questão aí da mudança de São Paulo, do livro que ela escreveu. Então é isso, Simone, seja bem-vinda aqui ao canal, a palavra é sua. Obrigada, Silvia, pelo convite. Olá a todos. Eu sempre tive, na verdade, um paradigma muito grande com cidade pequena. Para mim, só as metrópoles eram legais, eram lugares interessantes, porque oferecem muita opção, né? É, uma variedade, principalmente cultural. E eu acreditava que o mundo tinha que viver aquilo e eu não valorizava a cidade pequena. A minha família toda é daqui do sul de Minas. E desde criança eu sempre passei as férias aqui. E eu sempre me diverti muito, desde a infância, de poder ter mais liberdade para brincar, ir para sítios, né? Pisar descalço na grama, entrar em contato com animais. E até na adolescência, porque eu cheguei em São Paulo, eu não tinha tanta liberdade assim, meus pais não deixavam eu sair. E aqui eu saía com os meus primos, tinha uns clubes com shows noturnos, e eu sempre me diverti muito. E apesar disso, eu tinha esse paradigma, que era legal para as férias, mas não era legal para se viver. E eu sempre, no fundo, eu tinha uma sensação que parecia que ia morar aqui. E Ah, aí é? eu falava assim, mas eu morria de medo, morria de medo. E aí eu Por comecei que num de processo medo? Por que você morreu de medo? justamente disso, porque eu tinha essa crença que morar numa cidade pequena ia me trazer infelicidade. Ah, Eu é? tinha essa crença. Ah, E aí eu comecei num processo de autoconhecimento. E aí eu comecei a quebrar muitos padrões, a ver que eu realmente tinha me perdido, tinha interpretado errado muitas coisas. E aí eu fui fazendo um resgate, um resgate. E aí eu entendi a importância de valorizar a família, de honrar a ancestralidade. E aí que eu fui desconstruindo muita coisa. E aí, pelo contrário, aí chegou um momento que eu comecei a me desconectar de São Paulo. Eu falei, nossa, não tem mais a ver. Eu saía, via aquelas buzinas, as pessoas brigando no trânsito, eu já vendi meu carro. Falei assim, já não estou na mesma frequência. Eu preciso de uma aham. cidade mais calma. E aí eu falei assim, e por que não lá? Né? Junto com a minha família, um lugar que eu já conheço, não ia ter aquela crise de será que eu me pertenço a esse lugar ou não, né? Passar para aquela adaptação de uma cidade nova. E pelo contrário, eu falei, eu vim para cá, vim em agosto do ano passado, Ah, é e recente, então, vai fazer um ano. É. é, E eu estou muito feliz e assim, desde o primeiro dia, super adaptada. E até hoje, às vezes eu encontro alguém da família, e aí, acostumou, ai, aqui é difícil, é pequeno. Eles já começam a querer justificar a cidade. Eu falo, nossa, mas eu estou acostumada desde o primeiro dia. Para mim está super Sim. tranquilo, estou super feliz. E para mim foi ótimo, porque eu já sabia da demanda também do livro, e também estava naquilo que eu comentei, que eu tenho as ideias e às vezes eu demoro para pôr em prática. E eu sabia que eu tinha que escrever o livro, assim. Aham. E aqui foi sensacional, porque eu consegui escrever o livro em 52 dias. Eu demorei mais revisando do que escrevendo. Já estava pronto dentro de você, né, Simone? Exatamente, e precisava realmente de fazer um resgate, ficar mais calma, ir para um lugar mais próximo da natureza para conseguir materializar mesmo. Aham.
Então, fala um pouquinho do seu livro, você acabou de lançar, né, Simone? Isso, o livro chama-se O Caminho, Inspirando a Jornada Interna. Mudei o título do livro, Uhum. bem quase na hora de tirar o registro. Uhum. Ele ia se chamar Mudar e Viver, e depois eu comecei a ver o quanto tinha a palavra caminho dentro do livro, né? E que é um caminho, olha, esse foi o caminho que eu segui, e mostrando, ó, para que cada um pode também fazer o seu caminho. É Porque, na porque verdade, a nossa cultura valoriza mais chegar, né? Você é o lugar que você vai chegar. E não é, valoriza tanto o caminho, né? A jornada. Cada passo é importante, né? Nessa sim, questão desse despertar espiritual mesmo, né? Que eu acho que é importante. É isso mesmo que você pensou? senão não tem chegada, né? É, Quando eu pensar na chegada, não tem chegada se eu não fizer o caminho, é né? verdade. Então, eu comecei a entender que era esse start que tinha que ser passado para as pessoas, né? E mais aqui, assim, o livro fala basicamente de autoconhecimento, né? Da importância dessa ferramenta que está vindo cada vez mais à tona, mais pessoas têm aderido, e que isso não é uma coisa religiosa, só espiritual, é uma ferramenta que você aplica na sua vida como um todo. Até porque nós somos um todo. E eu entendo, né? Assim, nós viemos uma fase, vai, Idade Média, onde era muita religião, crime, castigo, inquisição. E aí veio o iluminismo, a Revolução Industrial, falando, pelo amor de Deus, vamos nos livrar disso. E foi muito para o racional, fomos muito para o racional, pela ciência, pela lógica, e também nos perdemos, né? Nos perdemos pela polaridade oposta. E eu vejo o autoconhecimento justamente unindo tudo, né? Unindo o mental, o espiritual, o físico, o material, para chegarmos nesse equilíbrio, né? No que o budismo fala, que é esse caminho do meio. Ah, tá. Né? Então, eu vejo o autoconhecimento muito importante para isso, né? Uhum. Esse olhar interno, eu poder ver meus defeitos, né? Me corrigir e me melhorando, Uhum. e realmente enxergar quais são meus dons, minhas habilidades, para executar o que eu tenho que executar. Quer dizer, às vezes a gente entra numa roda tão. Agora deu uma parada, mas antes, Então, né, a gente da está fazendo, pandemia. eu não sei, que essa entrevista vai ficar no ar, mas a gente está conversando em junho de 2020 e estamos, né, em plena situação de pandemia, né, de quarentena, muitas pessoas essas do grupo de risco em casa, sem poder sair e tal. Então, eu acho que, na verdade, isso tudo que a gente está vivendo favorece tudo isso que você está falando, você não acha, Simone? A gente está Tá, por um lado, tem muita gente sofrendo, eu não quero diminuir esse sofrimento, porque acho que realmente para muitas pessoas está sendo um período complicado de lidar. Agora, se a gente for pensar, é uma oportunidade que a gente está tendo, né, de fazer esse percurso aí que você está descrevendo, você não acha? Com certeza, a pandemia eu vejo também com esse olhar, que é a oportunidade de ficarmos conosco mesmos, de olhar para dentro, de ver o que tem que ser ajustado e realmente botar para fora o que nós gostamos, amamos. Eu falo tirar projetos de gaveta, aqueles sonhos, né? Que alguém um dia falou que está louco e realizar. É, e não desperdiçar essa oportunidade, também fugindo, porque assim a internet, ao mesmo tempo que ela aproxima, que ela possibilitou muita coisa continuar girando, os próprios trabalhos home office, né, as lives, etc., ela também proporciona uma fuga. Eu posso ficar o dia inteiro ali navegando, vendo um monte de coisa, na verdade não absorvendo nada, não sendo nada útil. É verdade. Então, eu também oriento a filtrar. Eu filtrei muito o que eu leio, né, o que eu acompanho, para ser algo que realmente vai me agregar, né?
o mundo vai estar mudando e vai ser diferente pós-pandemia. Como eu posso me preparar em todos os setores? Principalmente trabalho, dinheiro, que isso é uma coisa que gera preocupação. Como eu posso me reinventar, fazer algo diferente, ter um valor agregado no mercado? Como vai ser o futuro, né, da minha profissão? O que eu posso fazer de diferente, inovado, da concorrência? Então, são várias coisas que o autoconhecimento traz, né? Eu sou jornalista, você também é jornalista, ou melhor, eu fui, não sei nem se eu falo eu sou, porque eu estou fazendo tantas coisas diferentes também, né? E eu vejo que as pessoas que ficam muito conectadas nas notícias, no noticiário, acabam se intoxicando, você não acha? Eu falo para todo mundo assim, olha, toma cuidado com as notícias, porque se você fica consumindo muito essas coisas, né, e a maioria das notícias não são positivas, então a gente meio que cai o nosso padrão vibratório, né, quando você está muito nessa onda das notícias. E é curioso, porque a gente é jornalista e está falando para as pessoas não verem notícias. Mas, né, porque acho que tem que tomar um cuidado, né, você não acha? Também concordo, eu não assisto mais televisão, não vejo assim noticiários. Às vezes eu clico para saber assim como que está a evolução numérica. E ainda está crescendo, não estabilizou. Mas pouco. Eu vejo números, eu não pego interpretação de ninguém, porque dependendo principalmente a TV, né? O impresso, você lê de acordo com o seu sentimento, com a sua referência. Na TV não, na entonação da voz, no fundo, a música já te leva para um lugar. E a tendência é levar para um lugar de medo e de pânico. É verdade. Existem alguns estudos que mostram que tem uma relação com mexer com o emocional das pessoas com a notícia e no intervalo jogam produtos para gerar esse consumo, né? Mas agora, como nós estamos num período também diferente, eu não sei como que está essa curva de consumo também, né? Pode ter gente que está segurando por ser um momento incerto e pode ter gente que está, pelo contrário, né? Come demais, compra demais por não estar bem emocionalmente também, né? É verdade. E assim, a importância dos produtos mudou completamente, né? Por exemplo, imagina se a gente pensava que ia precisar de uma máscara, né? E hoje todo mundo tem a sua, ou é coloridinho, ou é branquinho, ou é não sei o quê, né? Virou um objeto, assim, muito importante no nosso cotidiano, uma coisa que pra gente não tinha importância nenhuma, né? A gente até achava muito esquisito os orientais lá saindo de máscara, né? E agora estamos nós aqui tendo que usar essas coisas, tal. Então tem muita coisa mudando, né? E a gente precisa mesmo, eu acho, olhar para dentro para ver para onde que nós queremos ir. Por isso que eu acho que o seu livro é interessante, porque fala dessa história do caminho, né? Que caminho que nós vamos seguir, né? Que ainda bem eu fiz antes, né, para poder falar agora e ajudar as pessoas, né? Porque foi um momento que eu dei um stop. Nossa, eu falo que eu dei quase um cavalo de pau que eu dei na vida. Assim, não, agora. E aí eu fui, assim, vivência atrás de vivência. A cada uma semana, 15 dias no máximo, eu estava num processo e fiquei um ano no intensivão. Sim. E aí, até esse caminho que você conta no livro, então, né? Vivência por vivência eu trago. Eu trago uma parte, a primeira parte eu falo muito de como eu estava, né? A segunda parte já é todo esse contato com o autoconhecimento. Então, todas as vivências que eu fiz, né? Constelações, rodas xamânicas, o que cada uma, dentro de cada uma, qual foi, por exemplo, o tema que eu constelei, o que me trouxe de ensinamento, né? Que atitude prática realmente eu tomei para mudar esse comportamento. Que legal. Na terceira parte eu falo do tempo universal, apresentando um pouco do Tzolk'in, me dando os selos que me deram mais suporte. E para quem não conhece assim o tempo natural, tem um site muito interessante chamado tzolk'in.com.br,
onde Depois traz a um gente tempo pode pôr aqui na descrição do vídeo. legal, que traz um pouco do tempo natural que os povos antigos viviam, né, baseados em todos os movimentos de astros, né, de sol, de lua, de estrelas, de planetas, e que deixou de ser olhado, seguido, porque nós aderimos a um calendário mais mecânico, que foi instituído pelo Papa Gregório, que tem como base o Império Romano, né? Então, as datas de aniversário dos imperadores, as festas da época, o período de cobrança de impostos. Então, é um calendário completamente diferente do que os povos pagãos, né, viviam. E esse calendário foi codificado pela civilização maia, e nos anos 80, um professor de História da Arte mexicano chamado José Arguelles, eu acho que ele é americano, na verdade, ele conseguiu codificar esse calendário e trouxe de volta esse conhecimento para a gente. É muito Então, interessante, porque quando eu conheci a Simone, a gente estava conversando e ela me explicou, por exemplo, por que o mês de dezembro, que significa 10, é o mês 12, né? Por que outubro, que seria 8, é o mês 10? Então, é confuso. O nosso calendário gregoriano que a gente segue é que é o confuso, né? Porque o outro é todo certinho. Se você vê o desenho lá no site do Tzolk'in, ele é todo certinho, os meses são todos, têm o mesmo número de dias, não tem essa história de 30, 31 dias. Então, é isso que eu acho que deixa a gente meio confuso, né? Desde que esse calendário gregoriano foi estabelecido, que não é tão antigo, né? Que até relativamente ao tempo que tem a humanidade é pouco tempo, né? uhum. E não é natural, é como você falou. Então é interessante a gente procurar esse conhecimento. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para as pessoas que tiverem interesse e curiosidade de saber sobre esse calendário natural, né, que você fala. E para comprar Sim. seu livro, Simone, como é que faz? Não, e tem mais uma parte. Ah, ah. A parte final é como se fosse um recado da espiritualidade. Ah, Na que verdade, legal. eu recebi alguns insights através de sonhos Ah, que legal. e falando de alguns sentimentos como amor, compaixão e também de algumas coisas de nova era, como vão ser as crianças da nova era, relacionamentos de nova era, para as pessoas para a gente poder se preparar, começar já a vibrar nessa frequência, né? Então a Ah, parte final do livro traz isso. E o muito livro legal. está à venda na versão impressa no site da Editora Book, que é Tá, a gente pode também editorabook.com.br/livraria, colocar aqui embaixo no vídeo. e a versão digital no site da Amazon. Ah, então tá bom. Então eu te agradeço muito você ter me dado essa entrevista. Quero saber se você quer deixar um recadinho final, alguma coisa, pra gente já ir Eu que, encerrando. eu que agradeço aí a oportunidade. Eu espero que as pessoas possam ler o livro, podem me procurar em bastidores, que eu também esclareço mais e consigo compartilhar mais detalhes também dessa jornada e que todos possam aproveitar mesmo essa oportunidade para se conhecer melhor. Não tem problema ter defeitos, todo mundo tem, não precisa esconder, não precisa ter vergonha, não julgue isso. Acolha e dê um passo adiante, porque senão a gente fica preso e fica vivendo em looping e É, desperdiça uma vida inteira. isso aí. Então, não desperdice, né? Acho que a sua vida faça É a diferente, oportunidade que a gente está tendo agora, né? com certeza. Então tá bom. Então, gente, quem chegou até aqui, por favor, assine o canal. Olha, o meu canal, Silvia Regina Gerami. Ative o sininho, por favor, para receber comunicação sobre as novas entrevistas. E deixa aqui seu comentário, que a gente vai adorar saber o que vocês acharam da entrevista, tá bom?
Então, obrigada, Simone, obrigada, pessoal, e até a próxima.